Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a honra que nos dá de poder adentrarmos em seu lar. A você que nos acompanha através das redes sociais, pare um instante e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã. Hoje estudaremos uma lição maravilhosa, lembrando que nesse trimestre estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 13 em diante, e hoje teremos uma lição maravilhosa para a glória de Deus. Queremos enviar saudação aos nossos irmãos da terceira idade, os nossos irmãos do PROAT, os pastores jubilados. Abram os braços aí, abram os braços e recebam aí um forte abraço do pastor Ailton, da irmã Judite. Eita, que coisa boa! Glória a Jesus, Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Receba um abraço do Senhor Jesus aí na sua alma, no seu coração, e que a bênção do Senhor continue estendida sobre a sua vida. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta manhã especial, ó Deus, e por este direito, Senhor, que nos concede de estarmos aqui, este privilégio de estarmos aqui em Tua presença mais uma vez e estarmos vivos para glorificarmos e engrandecermos o Teu nome. Queremos pedir uma bênção em favor de cada direção de EBD, corpo docente, corpo discente, as EBDs que estão funcionando fisicamente, a todos os nossos irmãos que estão sendo alcançados através desta programação. Continua abençoando o Senhor, abençoa o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre os teus filhos. Continua conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Fique aí, se você não tem uma harpa, não tem problema, nós estaremos colocando a letra em tela para que você possa nos acompanhar e, como um grande e lindo coral, possamos juntos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais, e não perca a oportunidade de adorar ao Rei da Glória, ao Senhor que nos dá a vida e nos deu o privilégio de estarmos aqui mais um dia acordados com vida para louvarmos e engrandecermos o seu nome. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bênção, que alegria, que vitória estarmos aqui para louvar o santo nome do Senhor. Queremos agradecer a oportunidade concedida pelo escalado deste culto e também a confiança do nosso querido pastor presidente. Vamos abrir nossas harpas. Se você não tem a harpa à sua mão, você pode acompanhar no rodapé da tela a letra. Se você estiver ouvindo pelo rádio, pelas mídias, aonde você estiver, louve conosco. Sejamos edificados com os altos louvores do Senhor. Hino de número 79, Sua graça me basta. Aleluia. Glória a Deus. Quando me sinto fraco, não tendo mais vigor, não vendo mais o brilho do sol da clara luz, Jesus está comigo, é meu consolador. Ele jamais me deixa, pois sempre me conduz. Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida de quem no céu também
sua graça me basta a mim. Quando a tempestade vem contra mim feroz, nas trevas navegando com minha embarcação, Cristo Jesus me anima, ouço a sua voz. Eis que estou contigo, por que temer então? Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida de aquém, no céu também, sua graça me basta a mim. Quando me atingem os dardos do inimigo audaz, que busca com astúcia a vida me tirar, eu clamo então a Cristo, meu Salvador verás, o qual me dá vitória, se nele eu confiar. Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Diga isto: na vida de aquém, no céu também, sua graça me basta a mim. Aleluia, glória a Deus. Somos sustentados pela preciosa, maravilhosa graça de Deus. Essa graça que nos anima, que nos protege. Aleluia, glória a Deus. Hino de número 89. Vamos cantar desse sublime e grande amor. Glória a Deus. Aleluia. Conta-me sim de Jesus, para na mente eu gravar como foi que padeceu na cruz para me libertar. A sua paixão e morte, a começar no jardim, não houve mais quem tivesse um sofrimento assim. Só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Conta-me como sentiu a rude morte na cruz, suportando a acusação dos inimigos da luz. Conta-me como tem dado ao malfeitor sua paz, dizendo hoje comigo no paraíso estarás. Só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Conta-me como chorou, falando a Jerusalém, profetas fazes morrer, quando a ti eles vêm. Conta-me como ainda chora por causa do pecador que não quer seu evangelho proclamado com amor. Cante esse amor. Só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Conta-me como, Senhor, um bom
testemunho deu, satisfazendo a lei. Quando o cálice bebeu, também disse estas palavras, com seu tão profundo amor. Pai, lhes perdoa a cegueira que é própria do pecador. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Conta-me como também veio ao povo judeu, povo que tanto amou, querendo dar-lhe os céus. Conta-me hoje ele ama a todo pecador, dando-lhe paz e descanso pelo evangelho de amor. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 6, que tem como título A Suficiência da Graça na Cidade de Corinto. O texto áureo está em Atos capítulo 18, versículo 10, que diz: porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. A verdade prática nos diz que a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tem como título Paulo chega a Corinto. O segundo tópico, a continuidade da missão e o encorajamento divino. E o terceiro tópico, Paulo diante de Gálio, a graça que sustenta em meio à oposição. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículos do 1 ao 11. O texto já está aí na sua tela, vamos participar da leitura do texto. Atos capítulo 18, versículos 1 ao 11, que diz o seguinte: depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se juntou com eles. E, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor e agradecer pela leitura de sua palavra. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo.
Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, pela leitura de Tua palavra, Senhor. O privilégio que temos de termos, Senhor, em nossa língua, a Tua palavra. Queremos pedir uma bênção em favor do Teu Filho que irá ministrar. Senhor, ajuda-o, concede-lhe, Senhor, da Tua graça, direção e fala aos nossos corações neste dia. Continua estendendo as Tuas mãos, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar a todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus, participando dessa escola bíblica dominical. Daqui a pouquinho nós iremos estudar a palavra do Senhor, a palavra de Deus será apresentada, esboçada, explanada aqui e com certeza Deus tem uma palavra para os nossos corações. E o Espírito Santo de Deus é quem irá atuar em nossas vidas. Mas eu também quero, nesse momento, lembrar a você que todo culto tem o momento do ofertório. E no momento do ofertório você pode dar o seu dízimo, você pode dar a sua oferta, você pode pagar o seu voto. E o dízimo, a oferta, deve ser feito como um ato voluntário, um ato de amor, um ato de serviço. Adorar a Deus com os dízimos, sim. Nós podemos falar nessa manhã de domingo aqui que uma das formas de adorar a Deus é também através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Uma das formas de servir a Deus também com as nossas ofertas. Uma forma de ser grato a Deus também com as nossas ofertas. Então, se você pode fazer, faça isso como um ato de amor e um ato voluntário e, claro, atendendo um princípio bíblico. Eu quero ler um versículo com você. Um versículo bem conhecido no livro de Provérbios. Vamos abrir as nossas Bíblias, Provérbio capítulo de número 3 e o versículo 9, que ele sintetiza, tudo isso que nós estamos falando aqui, nessa rápida introdução sobre a importância dos dízimos e das ofertas. Provérbio capítulo 3, versículo 9, diz a palavra de Deus: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Vamos ler o versículo 10? E diz assim: e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mostos os teus lagares. Então, honra ao Senhor com as tuas fazendas, ou seja, com as tuas posses. Honre a Deus, faça isso com amor e com alegria. Meu querido, a Igreja Evangélica aqui, a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, pensando em você que está mais longe, você que está em outro estado, em outro país, em outra cidade, mas que quer adorar a Deus também dessa maneira, a igreja vem disponibilizando alguns canais que aparecem agora aí na sua tela. Você está vendo o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e logo abaixo você está vendo a chave Pix, que é o CNPJ 10 632 404 1000 ao contrário e o dígito de número 51. Todo depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você está vendo aqui também aqui ao meu lado os números de algumas contas bancárias. Fique à vontade para adorar a Deus dessa maneira também. Quero lhe fazer um convite nessa manhã. Vamos fazer uma oração? Vamos orar ao Pai Celestial? Vamos conversar com Ele? Vamos fazer uma oração de agradecimento, de louvor e de adoração. E nessa oração vamos incluir as pessoas que estão desempregadas, porque Deus, Ele abre portas aonde não tem portas. Nos acompanhe nesse momento. Pai eterno, Pai querido, Deus das misericórdias, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão pelas bênçãos recebidas e por aquelas que ainda hão de chegar em nossas mãos. Agora, abençoa cada um dos teus filhos que estão se preparando para ofertar. Ajuda cada um deles. Senhor, tem misericórdia desse que quer fazer, mas não pode porque está desempregado. Estende tua mão poderosa, abre porta de trabalho, faz um milagre, ajuda teus filhos. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. 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 Querido irmão, você permanece conosco aqui na Rede Brasil
e vamos nesse momento louvar a Deus com mais um hino. O pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui da Assembleia de Deus em Pernambuco, convida mais uma vez o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino, e você permanece na presença de Deus, adorando a Deus, pois daqui a pouquinho nós iremos ouvir a palavra do Senhor. Amém, meus amados. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 205 da nossa harpa cristã. Se você chegou agora nessa programação, você está sendo convocado com muito amor para cantar conosco sobre a graça de Deus. A graça de Deus é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, chegou o momento especial, o momento da explanação de nossa lição Escola Bíblica Dominical. E para você que não tem um exemplar da lição, não se preocupe, a Rede Brasil pensou nisso e vai colocar em sua tela cada tópico e subtópico à medida em que o expositor estiver apresentando o conteúdo da lição. Chamamos você também a pegar o seu caderninho de anotações, a sua caneta, a sua Bíblia e vamos aprender a palavra do Senhor. E tem sido escalado nesta manhã o auxiliar e professor irmão Jonas, e com ele está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos mais uma vez saudar todos com a paz do Senhor e queremos, é claro, para aqueles que estão chegando agora para participar da programação da Rede Brasil, você está na Escola Bíblica Dominical e dar um muito bem-vindo a você e desejar nesse momento um bom domingo. E claro, o Senhor Jesus está aqui conosco, não somente aqui nos estúdios da Rede Brasil, mas está também aí com você
onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, se você estiver também internado no hospital, Jesus também está aí. Você está participando dessa programação? Vamos estudar a Palavra de Deus? Você está aí na Escola Bíblica Dominical. E hoje nós temos uma lição muito importante para trabalhar com a igreja. Nós temos a lição de número 6. Lição número 6, e a lição aparece na tela agora. Veja o título dela. Diz assim: a suficiência da graça na cidade de Corinto. Vamos ler junto o textuário que também está na sua tela? Vamos ler juntos? Você pode nos acompanhar? Se você está em um ambiente que possa fazer isso, nos acompanhe, leia conosco nesse momento. Textuário, Atos capítulo 18, versículo 10 diz assim: porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. A nossa verdade prática, vamos ler junto também a verdade de ouro da lição, diz assim: a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Volta a tela aqui para a gente, vamos fazer um breve comentário sobre o título da lição, como sempre fazemos aqui na Rede Brasil. A lição número 6, que tem esse título, a suficiência da graça na cidade de Corinto. Eu quero só chamar a sua atenção, porque tem duas palavras aqui, tem 3 palavras aqui que são importantíssimas. A primeira é a palavra graça. Aí talvez você que está chegando agora na escola dominical, aceitou Jesus faz pouco tempo, não está muito familiarizado com alguns termos. Então, deixa eu trazer uma definição sobre graça. Graça significa favor imerecido. As pessoas não mereciam aquele favor, mas Deus concedeu. E a graça de Deus, ela se faz representar na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio morrer em nosso lugar. Então, a primeira palavra que merece destaque no título da lição é a palavra graça. E você já está sabendo, um favor imerecido. Então, Deus, Jeová dos Exércitos, Ele simplesmente usou de graça, enviando seu Filho Jesus para morrer em morte de cruz, morrer, ressuscitar e ser o nosso exclusivo e único Salvador. Chama-se o Senhor Jesus. A outra palavra que merece destaque é a palavra suficiência. Ou seja, a palavra suficiência significa que a graça de Deus, ela é suficiente para manter o crente de pé diante do Senhor Jesus. E a outra palavra que merece a atenção é a palavra Corinto, ou seja, cidade de Corinto. Então, eu vou me deter mais nessa última aqui, porque a lição da Escola Dominical, essa lição de número 6, ela está tratando a chegada de Paulo na cidade de Corinto, e Paulo irá ali estabelecer uma igreja. Vamos fazer somente uma rápida recordação de alguns assuntos. Essa lição e a lição anterior, e até mesmo a próxima lição, que é a lição número 7, ela está trabalhando a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A segunda viagem, ela se dá início a partir do capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo, quando ele chega na Macedônia, uma grande região, lembrando que a Macedônia, ela é o continente europeu hoje. Então, pela primeira vez, o Evangelho está saindo da Ásia Menor e chegando ao continente europeu. E a primeira grande região é justamente a região da Macedônia. E nessa região tem algumas cidades que são cidades importantes. Por exemplo, a cidade de Filipos, que foi a primeira. Nessa região está ali também a cidade de Tessalônica, também está a cidade de Bereia. São as cidades que mais se destacam no texto bíblico, porque por onde Paulo passou por outras cidades também, mas essas cidades ficaram igreja, né? A igreja em Tessalônica, a igreja que ficou ali em Bereia, e também na cidade de Atenas. Nós estudamos a lição onde Paulo esteve em Atenas e debateu com os filósofos estoicos e epicureus. Só que agora Paulo está em outra grande cidade, que se chama a cidade de Corinto.
A cidade de Corinto era uma cidade extremamente grande e uma cidade importante, era uma cidade estrategicamente, né? Eu digo, deixa eu só refazer a fala, uma cidade estratégica, do ponto de vista militar, do ponto de vista comercial, era uma das cidades bem conhecidas na época, ao lado também da cidade de Éfeso. Nós estamos trabalhando um texto feito há mais de 2000 anos atrás, e o cenário também de 2000 anos atrás. Essa cidade não tem as mesmas tecnologias que nós temos, mas não se engane, são cidades grandes, cidades populosas e cidades que têm uma tecnologia própria justamente daquela época e que funciona. Então Paulo agora chega justamente nessa cidade de Corinto, mas não se engane, por trás de tanta tecnologia da época, por trás de uma grandiosidade tão grande da fama, mas existe uma cidade entregue à idolatria e entregue à devassidão. E Paulo chega para pregar o Evangelho. Quando Paulo prega o Evangelho ali, algumas pessoas irão aceitar Jesus como Salvador. Veja a importância da pregação do Evangelho e da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Antes da gente trazer uma descrição rápida sobre a cidade de Corinto, eu quero que você leia conosco o tópico 1 da lição, que vai aparecer agora aí na sua tela. Tópico 1 e o subitem 1. Vamos ler juntos? Se você puder nos acompanhar, nos acompanhe nesse momento. Diz o título do tópico: Paulo chega a Corinto, Atos capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim um texto: Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Após deixar Atenas, Paulo chega a Corinto, capital da província romana da Arcaia, desde 27 a.C. A cidade havia superado Atenas em importância política e comercial, tornando-se um dos maiores centros econômicos do mundo romano. Cosmopolita e estrategicamente localizada, Corinto reunia povos de diversas culturas, mas também se destacava por sua profunda decadência moral. Templos pagãos, especialmente o de Afrodite, marcavam a vida religiosa da cidade, associando culto e prostituição. Historiadores antigos relatam a presença de centenas de prostitutas religiosas ligadas a esse culto. Diante desse cenário espiritualmente caótico, Paulo chega consciente da complexidade da missão que o aguardava, anunciando o Evangelho em fraqueza e em temor e em grande tremor. Volta a tela aqui para a gente. A lição tem várias informações sobre a cidade de Corinto. Nós podemos destacar algumas. A primeira é a questão da riqueza material e depois da miséria espiritual. Olha o contraste tão grande. Esse é o cerne, na verdade, do tópico 1 da lição. Estabelecer um contraste. Uma cidade que era rica, mas uma cidade que também ela era miserável espiritualmente falando. E nós podemos trazer alguns dados aqui bem importantes. Nós temos alguns dados da cidade de Corinto, que quando se fala de Corinto, ela estava localizada a 85 quilômetros de distância da cidade de Atenas, não era uma distância tão grande, dava para ser percorrida, e tinha um polo em termos de diversidade cultural. Ela tem era um polo na época de grande relevância cultural, porque não tinha somente pessoas de fala grega, era uma cidade estrategicamente política e estrategicamente militar e também comercial. Veja que a cidade de Corinto, o autor da lição destaca que ela fica na frente da cidade de Atenas devido à sua importância comercial tão grande. Um dado importante que a lição da Escola Dominical não trouxe, mas que merece, né? Não trouxe porque não tem espaço suficiente para tanta informação. Não trouxe é sobre a presença de escravos e a presença de pessoas livres. Nós temos vários livros de geografia bíblica que diz que naquela época a cidade de Corinto possuía 460 mil pessoas que eram consideradas escravas, mas não entendo o escravo de Corinto como escravo de hoje. Não, melhor, como escravo aqui que nós tivemos no Brasil, nós tivemos um momento muito difícil no Brasil, que foi o momento da escravidão, uma coisa realmente desumana, deplorável. Mas em Corinto, quando se dizia que a pessoa era escrava, é porque ela não tinha os mesmos acessos das chamadas pessoas
livres naquela época. Eram mais de 300 mil pessoas livres e a quantidade de escravos eram bem maiores. Os escravos naquela época, eles trabalhavam em diversas áreas ali da cidade de Corinto. Mas uma coisa que chama atenção também, outro dado importante chama atenção, é quando o autor diz que na cidade de Corinto tinha templos pagãos, e um desses templos pagãos era dedicado à deusa Afrodite, e era um culto marcado pela prostituição cultual. Veja que coisa pesada, coisa difícil. Então, era uma cidade tão associada às práticas mundanas e às práticas de prostituição, que isso estava atrelado a esse culto dedicado à deusa Afrodite. Diz alguns historiadores, que é bem interessante essa informação, presente em vários livros, que a própria lição da escola dominical indica que quando se falava em corintizar uma pessoa naquele momento, estava dizendo que essa pessoa estaria sendo introduzida justamente nessa cultura, essa cultura perversa, essa cultura que desagrada a Deus. Então, foi para essa cidade que Paulo foi. Veja o contraste que nós estamos estabelecendo. Cidade rica, mas miseravelmente, vamos dizer, em termos de espiritualidade, afastada de Deus, afastada dos bons princípios, distante de tudo daquilo que seja bom do ponto de vista bíblico. Mas foi nessa cidade que o Espírito Santo de Deus orientou o apóstolo Paulo ir, para que o Evangelho fosse pregado e vidas fossem resgatadas naquele momento. Eu quero ir com você para o tópico 2, o tópico 1 e o subitem 2, mas antes eu preciso falar com você, dizer que por mais caótica que seja a sociedade, vamos estabelecer um paralelo. Corinto não é uma cidade muito diferente das nossas. O tempo de lá não é muito diferente. Mudou, na verdade, talvez as cores, o formato dos prédios, mudou os formatos dos prédios, as cores, o jeito de vestir, a forma de falar muda o idioma, mas a natureza humana é a mesma. Quando você compara, naquela época, cidades estratégicas, ricas, mas miseráveis espiritualmente, hoje não é muito diferente. Nós temos cidades ricas, cidades muito tecnológicas, mas quando você vai chegando mais perto, você vê o afastamento de Deus. Muitas dessas pessoas se afastam do Senhor. E o que é que se faz num momento desse? O que é que a igreja faz? Ela prega o Evangelho, porque o Evangelho é a única coisa que resgata o homem do lamaçal do pecado, do charco de lodo. O Evangelho, ele liberta o homem. Isso é muito importante. Veja a pregação do Evangelho. Vamos para o tópico 1 e o item 2 da lição? Nos acompanhe. Vai aparecer na sua tela. Temor humano e dependência da graça. O apóstolo traz consigo as marcas das perseguições sofridas em Filipos, Tessalônica e em Bereia. Além da constante preocupação pastoral com as igrejas já fundadas, a grandiosidade econômica de Corinto constatava com a sua profunda degradação espiritual, intensificando o peso emocional da missão. O apóstolo Paulo, o próprio Paulo, reconhece que esteve entre eles em fraquezas e em temor e em grande temor. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 2 e versículo 3. Eu quero ler esse texto com você. Vamos voltar aqui para a gente. Coríntios, a primeira epístola. Diz assim a palavra de Deus, capítulo de número 2 e o versículo número 3. Diz assim: E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Esse texto faz referência a esse momento que o apóstolo Paulo chega justamente em Corinto. Paulo diz assim: eu estive em fraqueza, eu estive com temor. O versículo 3 diz assim: eu estive com temor e em grande tremor. São duas palavras diferentes, temor e tremor. Mas por que o apóstolo se abre dessa maneira para os irmãos em Corinto?
O autor lembrou muito bem. Paulo tinha passado pela cidade de Filipos e nós estudamos uma lição aqui. Paulo foi chicoteado, Paulo foi colocado numa masmorra, Paulo teve os pés presos, os vergões no corpo de tanta pancada que recebeu. Quer dizer, um homem marcado. Isso foi Filipos. Isso foi em Filipos. Tessalônica, Bereia, essas duas cidades, Paulo foi vitimado pela inveja das pessoas. Alvoroço, os judeus se levantaram contra ele. Obrigou que Paulo andasse de cidade em cidade, cidade em cidade, correndo para não morrer. Chegou em Atenas, da mesma maneira. Quando ele chega em Corinto, é aqui que ele se abre, ele diz assim, eu cheguei em fraquezas, ou seja, eu cheguei abatido. Eu estava, deixa eu parafrasear, eu estava com medo. Meu amado irmão em Cristo Jesus, a gente está vendo o homem Paulo falar. Não é somente o apóstolo, o homem que foi separado, chamado por Deus. Você está vendo o homem Paulo falar. E a distância de Filipos para Corinto, tanto em termos de dias, por causa do percurso missionário, mas isso deixou marcas profundas nesse homem. É Jesus quem sustentou o apóstolo Paulo. É Jesus que entrou naquela vida ali, deu força e deu graça. Mas há algo que precisa ser destacado na vida do apóstolo nesse momento. É quando Paulo, ele não desiste, mesmo em fraqueza, mesmo em temor, mesmo em tremor, mas Paulo não desiste de pregar o Evangelho. Aqui nós temos uma grande lição para nossas vidas. Não desista. Posso falar mais perto de você? Posso chegar mais próximo? Vamos conversar? Aquilo que Deus vem comunicando à nossa mente, ao nosso coração, que eu acredito que é o Espírito Santo de Deus que fala conosco nessa manhã de domingo, fazendo a aplicação da lição em nossas vidas. A gente vê um homem feito o apóstolo Paulo dizendo, eu tive com medo, em tremor, em fraqueza, porque o percurso por onde a gente vem passando, ele veio passando, deixou muitas marcas, mas ele não desistiu. Meu amado irmão, sofrimento, angústia, tribulação, perseguições, calúnia, inveja. Você pode estar sendo vítima de qualquer uma dessas coisas. Mas nessa manhã de domingo, a partir daquilo que Deus comunica aos nossos corações, não desista. Permaneça firme, olhando para frente, erga a cabeça, olha para frente, olha para Jesus, trabalha, mesmo fraco, mas trabalhe, mesmo com medo, mas trabalhe, mesmo em tremor, mas trabalhe, continue pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer, também nós vamos ler daqui a pouquinho na lição, que uma vez o Senhor falou com ele estando em Corinto, na cidade de Corinto. Paulo diz assim que Deus falou com ele, disse assim, não temas, não temas. E é isso que o Espírito fala conosco nessa manhã, não temas, não temas. Vá trabalhar, vá servir a Jesus com amor, vá pregar o Evangelho, se desperte para Deus, não temas. Jesus está conosco. Eu sei que Jesus está falando aos nossos corações nessa manhã. Vamos voltar para a nossa lição. E eu quero que você vá comigo para o tópico 1 e o item de número 3. Vai aparecer agora na sua tela. O título é O Início do Ministério e a Oposição na Sinagoga. Como era seu costume, Paulo inicia sua obra na sinagoga anunciando que Jesus é o Cristo prometido. Nesse período, encontra Priscila e Áquila, judeus expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio. Trabalhando com eles como fabricante de tendas, Paulo uniu sustento próprio e missão, estabelecendo uma parceria que seria decisiva para a igreja em Corinto. Atos 18, versos 2 e 3. Com a chegada de Silas e Timóteo, trazendo notícias animadoras de apoio das igrejas da Macedônia, Paulo passa a dedicar-se integralmente à palavra. Contudo, a crescente oposição judaica impede de continuar
na sinagoga, preparando o caminho para a nova etapa da missão, agora fora daquele ambiente religioso. Eu quero ler com você um texto, Atos, capítulo 18. Vamos abrir a Bíblia? Atos, capítulo 18, para a gente analisar o seguinte. Paulo chegou em Corinto. Eu quero que você não perca essa informação. Chegou na cidade de Corinto, é a segunda viagem missionária do apóstolo São Paulo, região da Macedônia. E desde as primeiras cidades que nós estamos estudando aqui, dessas viagens do apóstolo Paulo, Paulo sempre procura inicialmente uma sinagoga. Ou seja, existiam judeus espalhados por toda a parte, tanto na Macedônia e principalmente na Ásia. E uma sinagoga é uma reunião com 10 pessoas. Então, já tinha uma sinagoga para se ensinar a palavra de Deus. E era de costume Paulo chegar na sinagoga. E Paulo fez isso em Corinto, tinha uma. Olha o capítulo 18 de Atos, você pode ler conosco. Diz assim, 18 e o verso de número 4. Diz, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e grego. Versículo de número 6 diz assim, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhe, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, estou limpo, desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Versículo 9, diz o texto, e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Meu querido, Paulo chegou na sinagoga, disputava na sinagoga, você está vendo esse texto que diz assim, disputava na sinagoga. Paulo estava dizendo aos judeus desta sinagoga em Corinto, Paulo, Áquila e Priscila, os trabalhadores do Evangelho, provando que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus prometido. Mas houve uma resistência muito grande por parte dos judeus que são seus irmãos. De forma que o versículo 6 diz que resistindo e blasfemando eles, Paulo chega a um ponto de ser expulso da sinagoga, saiu da sinagoga. Mas curiosamente, o versículo 7 diz que entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus com toda a sua família. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor. E a casa de Crispo era de lado da sinagoga, diz o texto, com toda a sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Dá para você desenhar a cena, né, comigo aqui, vamos reconstruir a cena. Paulo prega na sinagoga, Paulo é expulso dessa sinagoga, há uma boa parte dos judeus blasfemando do lado dele, mas o homem principal da sinagoga, o chefe, creu. A casa dele é de lado. Então aqui tem uma sinagoga, do lado da sinagoga está justamente a casa de Tito Justo, onde é ali que começa a igreja em Corinto. É ali que começa como ponto de pregação do apóstolo Paulo. Paulo diz que se voltou agora para os gentios, ou seja, as pessoas de outra nacionalidade que não são judeus, para pregar o evangelho. Mas, querido irmão, o desgaste é muito grande. Passar por lutas, passar por tribulações, é um desgaste. Por isso que no capítulo 18, versículo 9, você pode abrir sua Bíblia. Vamos ler junto esse texto? Eu quero que você leia comigo, para você entender que os personagens da Bíblia são humanos. Os apóstolos são homens como eu e como você. Eles também têm falhas, eles têm fraquezas. O único que é perfeito como homem se chama Jesus de Nazaré, plenamente homem, plenamente Deus. Mas os discípulos são frágeis, são fracos. O apóstolo Paulo, depois de passar tribulações tão grandes, desde Filipe, apanhando, correndo, fugindo, entrando agora na sinagoga em Corinto, pregando o evangelho, sendo rejeitado, o pessoal blasfemando dele. Graças a Deus que Deus abriu uma porta
uma casa ao lado da sinagoga para Paulo pregar o evangelho, mas mesmo assim, no versículo 9, diz o texto, abra o texto comigo, capítulo 18, versículo 9, você vai entender. E disse o Senhor, em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Por que você acha que Deus precisou dizer isso a Paulo? Esse passado lá de trás que nós estávamos trabalhando agora com você. A resistência física muitas vezes vai embora. A resistência emocional vai embora. Muitas vezes há pessoas que fisicamente estão bem, mas emocionalmente estão abalados. Espiritualmente, muitas vezes, as pessoas se abalam também. E é nessas horas que Deus chega, e Jesus se aproxima. E o texto bíblico diz que o Senhor falou a ele em visão. Veja, a Bíblia não descreve a visão, mas deve ter sido algo muito bonito. E Deus dizer a Paulo assim, Paulo, não temas, é só essa frase, não temas. Vocês tira o medo, tira o temor, fale. Quer dizer, fale o quê? Fale a minha palavra, não te cales. Veja o que é que Deus está falando. Falou para Paulo e fala para a gente nessa manhã de domingo. Vamos fazer uma aplicação da lição. Vamos fazer uma aplicação da lição. Querido em Cristo, nós já falamos aqui. Não me tenha por repetitivo. Para você se identificar, para você entrar naquele mundo, para você entender o que é que Paulo está vivenciando. Uma cidade rica, uma cidade famosa, uma cidade bonita, mas moralmente baixa. Uma sinagoga que resiste ao apóstolo Paulo. Interessante que o texto diz que resistiram, blasfemaram. São lutas, são tribulações. O homem, naturalmente, ele cai. Eu não estou falando de cair em pecado, mas vem os abalos físicos, emocionais, espirituais. Vem o medo, o temor. Veja que Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, que nós lemos, Paulo diz aos Coríntios, disse, eu estive com medo, temor, e eu estive em tremor. Já deu para imaginar? E olha que o temperamento do apóstolo Paulo sempre foi um temperamento forte. Isso é sempre mostrado no texto bíblico. Mas você vê um homem tão forte, mas ao mesmo tempo com medo, com tremor. E é nessas horas que o Espírito Santo de Deus chega e diz assim, não temas. Não pare de falar. Vá trabalhar. É que o Espírito Santo diz para a gente nessa manhã de domingo. Não temas. Está com medo? Você não é o primeiro. Nem vai ser o último. Muitos personagens da Bíblia tiveram medo. Está com tremor. Muitos personagens da Bíblia tiveram a mesma coisa. Abalado com as emoções abaladas, Paulo também passou por isso. Abalado, não estou falando da abalado da sua fé, mas emoções. O corpo abatido, está cansado. Os personagens da Bíblia passaram a mesma coisa. Mas deixa eu lhe dizer algo, que mesmo eles vivenciando tudo isso, Deus chega dizendo assim, não temas. Tira o medo. Nessa manhã de domingo, olha, está tão bom aqui na Rede Brasil, aqui nesse ambiente. Quero dizer a você uma coisa, grave no seu coração, tire o medo do seu coração. Tire o medo. Deus está nos orientando nessa manhã, é Jesus que fala conosco, tire o medo e vá viver bem, vá viver bem. Hoje vai ser um excelente domingo para você. Hoje vai ser um dia muito bom, porque Jesus está falando conosco por intermédio da sua palavra. Não temas. Não pare de falar, ou seja, não pare de pregar, não pare de cantar. Vá trabalhar para Jesus porque Ele está lhe protegendo. E como a proteção dEle é tão boa. Se você está em casa, onde você estiver, e se você tem essa liberdade para fazer, dê um glória para Jesus onde você estiver aí, porque Jesus está dizendo para você, não temas. Diante dessas situações, está vivenciando a situação feita do apóstolo Paulo? Ou uma coisa semelhante, parecida, não sei,
ou até diferente, independente da situação, não temas. Fale, não te cales. Em outras palavras, vá viver, vá trabalhar, vá servir a Jesus com alegria. É Ele quem vai lhe proteger. Vamos continuar na nossa lição? Mas eu quero ler mais um texto bíblico com você. Capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus. É a continuação da promessa. É a continuação. Porque eu sou contigo. Ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Versículo 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Galho procônsul da Arcaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. E dizendo, este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Vamos parar somente aqui. Daqui a pouco a gente volta para ler mais textos. Você viu a continuidade do que Deus disse a Paulo? Ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. O que Deus está dizendo a Paulo é, eu sei que lá atrás tu apanhasse. Eu sei os vergonhos. Deixa eu parafrasear para você entender. Era como se Deus estivesse dizendo a Paulo assim, Paulo, eu sei os vergonhos que você tem no corpo. Eu sei as marcas das pancadas que você levou lá atrás. Eu sei que você corre, está cansado de ir de uma cidade para outra. Mesmo com aquele amor, aquela necessidade, que Paulo é pastor, ele prega o Evangelho. Prega o Evangelho, ele não quer desistir, ele está disposto a morrer por Jesus. Mas Jesus sabe dessa necessidade intrínseca justamente do ser humano. Aí quando chega em Corinto, quando o homem quer, não é desistir, é esmorecer, fraquejar, aí Deus diz, não temas, e outra coisa, Deus está garantindo, ninguém vai fazer mal com você. Porque eu tenho muita gente nesta cidade. Em outras palavras, disse, fica tranquilo, ninguém vai te machucar, porque eu vou te usar nesta cidade. Porque tem muita gente nesta cidade. E realmente, Paulo passou 1 ano e 6 meses. Agora veja que coisa interessante. Ao lado da sinagoga, eu vou usar um termo que a gente usa aqui em Pernambuco, não sei de que estado você é, de que país você é, mas nós temos aqui em Pernambuco, nós temos os templos, né? Grande porte, médio porte, e nós temos também os pontos de pregação. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque de lado da sinagoga tem um ponto de pregação. E Paulo está passando 1 ano e 6 meses só ministrando a palavra, falando de Jesus, dizendo que Jesus é o Cristo, dizendo que Ele salva, dizendo que Ele morreu, dizendo que Ele ressuscitou e que Ele voltará. É a pregação dos apóstolos. A mensagem é simples, Jesus salva. Olha, Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, é o nosso único. E não é somente o nosso único. Ele é o único Salvador, exclusivo. A salvação é exclusiva em Cristo Jesus. Quem diz isso não é somente eu. Quem diz isso é a Bíblia, primeiramente a Bíblia. O apóstolo João diz assim, olha, quem tem o Filho. Vamos ler esse texto? Isso veio à nossa mente. Eu não citar e sem fazer referência ao texto. Primeiro livro de João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5 e o versículo 12, diz assim, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem um Filho de Deus não tem a vida. É o que a Bíblia fala. Então a salvação é exclusiva em Cristo Jesus. E agora veja a preocupação, né? Estou usando o termo preocupação para que você me entenda. Estou sendo o mais didático possível. Não é que Deus tenha preocupação. Mas veja o cuidado de Deus em relação a Paulo. Eu disse, eu preciso de você pregando. Tem gente aqui para você alcançar através da pregação da palavra. Então, o mesmo Deus que diz que não temas, o mesmo Deus que diz assim, vá trabalhar, vá falar, é o mesmo Deus que diz assim, eu estou lhe protegendo. Eu estou lhe protegendo porque você está sendo útil à minha casa, útil ao meu trabalho. E tem muita gente aqui que está precisando ouvir o Evangelho e se entregar para Jesus de Nazaré.
Tem uma lição importante aqui para a gente. E uma das grandes lições é essa. Trabalhe que Deus lhe proteja. Que Deus lhe protege. Trabalhe para Jesus, que Ele vai lhe proteger, vai lhe guardar. Trabalhe. Trabalhe com amor, trabalhe com alegria. Tire o medo do coração. Vai caminhar para Jesus, vai trabalhar para Ele. Ele quem te guarda, Ele quem te protege. A fala que foi dada a Paulo, ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. Essa fala está de pé. Não são somente para Paulo, está registrado aqui, porque está para a gente também. Sim. Vamos agora para outro episódio. O tópico 2 na nossa lição, que está tão bom. Isso é só o tópico 1, né? Se der tempo, a gente trabalha o tópico 3 também. Então, de maneira completa, né? Tópico 2, vai aparecer na sua tela. Vamos lá, rapidinho? A continuidade da missão e o encorajamento divino. Atos capítulo 18, do versículo 7 ao 11. A casa de justos e o avanço do evangelho. Expulso da sinagoga, Paulo não abandona a cidade. Um gentil temente a Deus, Tito Justo, oferece sua casa, localizada ao lado da sinagoga, como um novo espaço para a pregação. Essa mudança estratégica amplia o alcance do evangelho e confere visibilidade positiva à nova comunidade cristã. O resultado é expressivo. Muitos coríntios creram, entre eles Crispo, principal da sinagoga, que aceita a fé juntamente com toda a sua casa. O evangelho demonstra mais uma vez que quando portas se fecham, Deus abre novos caminhos para a expansão do evangelho. Vamos dar continuidade ainda aí. O medo do apóstolo, ia passando direto. O medo do apóstolo e a palavra que fortalece. É o tópico de número 2 e o item 2. Agora, apesar dos frutos visíveis, Paulo enfrenta forte oposição e passa a temer por sua permanência em Corinto. O peso espiritual da cidade, aliado à hostilidade crescente, fragiliza emocionalmente o apóstolo. Nesse contexto, o Senhor lhe aparece em visão e o exorta: não temas, mas fala e não te cales. Deus reafirma a sua presença, promete proteção, revela que há muito povo naquela cidade. Essa palavra divina não apenas consola, mas reposiciona Paulo na missão, lembrando de que o sucesso da obra não depende da força humana, mas da fidelidade à chamada. Graça suficiente, perseverança e transposição. Fortalecido pela promessa do Senhor, Paulo permanece em Corinto por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus e consolidando a igreja. A experiência do apóstolo ensina que sentir medo não é sinal de fraqueza espiritual, mas de oportunidade para experimentar a suficiência da graça divina. Quando o servo confia na presença de Deus, o temor é vencido e a missão prossegue. Contudo, a fidelidade de Paulo não livraria de novos conflitos. Vamos parar aqui. Esse trechinho, estou fazendo essas paradas estrategicamente aqui na lição. Se você tiver com sua lição em casa, eu estou usando aquele formato magazine, que é um pouco maior, que eu gosto de riscar. Aqui fazer marcações. Ou simplesmente você acompanha aí na sua tela. Por que faz essa parada aqui estratégica? Nós já falamos sobre o não temas, mas fala e não te calas. Mas mesmo protegido, é aí que nós queremos mostrar, mesmo Paulo recebendo promessa de Deus, garantia de que ninguém ia tocar nele, tocar no sentido de fazer alguma maldade ali. Deus animou o apóstolo Paulo naquele momento, teve medo. E, meu amado irmão, essa fala aqui do autor da lição, do pastor Wagner Gabi, eu achei tão importante. Sentir medo não é sinal de fraqueza espiritual. Temor não é... Quando falo temor, não estou me referindo ao temor a Deus, mas é aquela pessoa que tem receio, que tem medo, que já passou tanta coisa ruim na vida, tem tantas experiências negativas, são tantas coisas que marcaram lá atrás, que a pessoa tem medo, tem susto. Isso não é sinal de fraqueza espiritual, isso não é sinal de falta de fé, isso aqui é humano. Mas, meu querido, quando isso vem nas nossas vidas, é uma grande oportunidade que Deus está nos concedendo, da gente experimentar a suficiência da graça de Deus. Para a gente saber que não é a nossa força que nos mantém de pé, não é a nossa força.
Quem mantém a gente de pé se chama Jesus de Nazaré. Quem mantém a gente de pé é quando um crente tem uma vida de oração, de leitura, de dedicação, de comunhão, de intimidade com Deus, que isso é proveniente da graça de Deus. Então, você não está em pé pelas suas forças, pelos seus méritos, não, você está em pé porque Jesus de Nazaré é quem está lhe sustentando. Então, quando bate o medo, bate o receio, Deus está abrindo uma oportunidade para a gente entender que quem mantém a gente vivo e trabalhando é a graça de Deus. Outro assunto importante, nesse mesmo contexto aqui nosso, é que o fato de você ter promessa de Deus não significa que você não vai passar por problemas, por mais problemas. Não. Jesus chega com a sua presença. Eu sei que você está sentindo a presença de Deus aí na sua casa, que o Espírito Santo fala conosco, e sei que Deus está chegando aí na tua casa para te tirar o medo do teu coração, tirar essa coisa ruim que povoa a tua cabeça, coisas tão ruins, pensamentos negativos, setas do diabo. Mas hoje, pela graça de Deus, pela infinita misericórdia do Pai Celestial, que por intermédio da palavra dele, Jesus está te dizendo assim, te tranquiliza, não tem medo, tira o medo do coração, vai trabalhar para Jesus, mesmo fraco. Essa fraqueza é para mostrar que quem te sustenta é Deus, que a gente não é autossuficiente. A lição acertou em cheio quando diz assim, a suficiência da graça de Deus em Coríntio. Quando Paulo pensava que não vai dar mais para continuar aqui, fui expulso, vou me colocar, e Deus abre uma nova porta. Não é sempre assim? Deus tem sempre uma porta nova. Deus tem sempre uma saída. Deus tem sempre uma solução. É isso que Jesus fala com a gente. Tem sempre uma solução, uma porta nova para a vida da gente. Pensava que ia embora, pensava que ia sair, que ia desistir de tudo. Não, Jesus abriu uma porta do lado da sinagoga. Então descansa, crente, descansa. E mesmo tendo promessa, tendo a garantia, mas você ainda vai passar por mais tribulações. Mas veja que coisa bonita, eu quero ir para o texto. Eu vou me deter bastante ao texto bíblico aqui, para você entender isso. Olha, capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós lemos o versículo 12 que diz que Gálio, que era procônsul da Arcaia, e os judeus concordemente levaram Paulo até o tribunal. E a acusação está lá no versículo 13, 18 e verso 13, dizendo, este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Ou seja, acusaram Paulo, perante o procônsul, dizendo assim, esse homem aqui está ensinando a gente contra a lei. Versículo número 14, e querendo Paulo abrir a boca, isso aqui é muito importante, versículo 14, querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus, se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Olha que coisa, presta atenção, o que é que Jesus faz? Paulo foi pego pelos judeus, levado à presença do procônsul, foi acusado de dizer, esse homem está nos ensinando a servir a Deus, mas contra a lei. Ou seja, uma acusação extremamente grave. É chamar Paulo de distorcedor, é como se Paulo estivesse distorcendo a lei para favorecer algo que Paulo sustentava. E não é isso. Paulo pegou as Escrituras Sagradas e mostrou pelas Escrituras Sagradas que Jesus era o Cristo, mas isso, na cabeça de alguns judeus, isso nunca foi bom. Nunca concordaram com isso. Então, como não puderam vencer Paulo no debate, não é sempre assim, aí não consegue vencer Paulo no debate, aí justamente para a polícia da época. Aí disseram ao procônsul, o que eles estavam querendo era dizer, procônsul, faz alguma coisa, prenda esse homem, tira esse homem daqui.
Aí o texto bíblico diz que Paulo, querendo abrir a boca, querendo, ou melhor, nem chegou a falar. Aí, antes de Paulo falar, o procônsul foi quem disse, lá no versículo de número 18, ou capítulo 18, e o versículo de número 14, o procônsul diz: se houvesse aos judeus algum agravo ou algum crime, com certeza eu sofreria. Ou seja, Paulo nem precisou se defender. Quem faz a defesa de Paulo, por incrível que pareça, é o procônsul. É Gálio, que diz assim, não tem crime nenhum. Ele não fez nada para que eu possa condená-lo. E outra, se o debate é acerca da lei de vocês, eu não sou juiz dessas coisas. E o procônsul simplesmente expulsou Paulo. Veja, Paulo foi levado para o tribunal. Paulo não quis, tentou se defender, mas nem a boca abriu. Ou melhor, não teve nenhuma argumentação. Quem faz a defesa de Paulo é justamente o procônsul, dizendo assim, não tem nada, crime nenhum. Ou seja, a palavra de Deus se cumpriu literalmente. Jesus disse a Paulo, ninguém vai te pegar e te fazer nenhum mal, não. E a coisa foi tão mais bonita, né? Tão mais expressiva e miraculosa, que quem arquitetou um plano para colocar Paulo dentro de uma prisão, no mínimo, ou pelo menos ser expulso, quem fez essa manobra toda, não funcionou. Porque Paulo não precisou nem abrir a boca para se defender, porque Deus agiu. Querido irmão em Cristo Jesus, nessa lição de escola dominical, tem tanta coisa boa aqui para a gente, né? Tanta coisa boa. E uma das coisas importantíssimas que nós vemos aqui é que Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso juiz. Você crê nisso? Você que está em casa, você crê nisso? O que Deus fez com Paulo, o que Deus fez com Paulo, faz com você também. Paulo foi levado injustamente até a presença do tribunal, mas quando chegou lá, o juiz que ia condenar simplesmente deu sentença favorável a ele. Ou seja, Deus está na frente. Entende porque Deus disse a Paulo assim, não temas? Você está entendendo, meu amado irmão, em Cristo Jesus, que Deus está falando conosco nessa manhã? Não temas com as acusações injustas. Não temas com aqueles que querem fazer-te o mal, com aqueles que fazem manobra, né, para te prejudicar na vida. Não temas. Jesus é o teu juiz. Jesus também é teu advogado. Jesus é quem te protege, Jesus é quem te guarda, Jesus é quem está na tua frente. E a gente viu isso aqui com o apóstolo Paulo. Então, isso não são lições que ficaram no passado. Não é uma informação por informação. Isso não foi simplesmente um mero registro. Aqui é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus com princípios. E um dos princípios que nós devemos guardar dessa lição chama-se Jesus nos protege. Deus é nosso juiz. Deus é nosso advogado. Então, querido irmão em Cristo Jesus, pense nisso dessa manhã de domingo. Veja como a lição também está se encaixando perfeitamente com o título, né? A suficiência da graça. Ou seja, foi a graça de Deus que manteve Paulo de pé para pregar o evangelho durante 1 ano e meio. Foi a graça de Deus que no período daquele julgamento injusto perante o procônsul, a graça de Deus manteve o apóstolo Paulo em pé. E a graça de Deus foi quem livrou o apóstolo Paulo de tantos outros problemas. E é a graça de Deus que nos sustenta, que nos ajuda. Veja que coisa linda. Vamos voltar para a nossa lição? Como está bom? Vamos voltar para a nossa lição, porque está tão bom aqui, viu, no estúdio. Você que está em casa, se alegre em Deus. Se alegre. Não tem problema se você está no local e está sentindo a presença de Deus e está chorando. Se preocupe não. É Jesus de Nazaré falando conosco nessa manhã de domingo. Vamos rapidinho para o tópico 3 para a gente fazer uma síntese geral, quando nossas horas já está terminando as nossas horas, né? Tópico 3 da nossa lição,
tópico 3 e o item 3. Rapidinho para a gente fazer uma conclusão. Vamos para o item 3. Pronto. Diz assim, a suficiência da graça na experiência de Paulo. Em Corinto, Paulo viveu intensamente a suficiência da graça de Deus. Em meio às fragilidades, pressões e oposição, aprendeu que o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza. A cidade marcada pela decadência tornou-se um campo fértil para a manifestação da graça. Sustentado pelo Senhor, Paulo permaneceu ali 18 meses. E uma igreja foi estabelecida. Assim, aprendemos que não é a ausência de lutas, mas a presença da graça que nos mantém firmes. Como Paulo, somos chamados a confiar que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar em qualquer circunstância. Querido, em Cristo Jesus, são as lições, são as lições espirituais contida na lição 6 para a gente. Vamos enumerar algumas lições? Para quem tem a lição de professor, geralmente tem lá a parte sinopse. A sinopse é um resumo, mas é o que está ali o princípio. Você pode me acompanhar nesse momento? Olha, a primeira lição. Paulo anuncia o Evangelho em Corinto, enfrentando oposição e dependendo da graça. Paulo é dependente da graça. Nós somos dependentes da graça de Deus. Uma terceira lição, Deus encoraja Paulo, fortalece a missão e sustenta a igreja em Corinto. É Deus quem te mantém, é Deus quem fortalece, é Deus quem te sustenta. Olha que lição linda. E por último, a última lição, é a graça de Deus que protege Paulo e triunfa sobre a oposição em Corinto. Então a graça protege. A graça nos ajuda a ficar de pé. E querido irmão, outra lição de tantas que podem sair daqui, que já saíram, né? São lições, são princípios espirituais. Corinto era uma cidade devastada moralmente. Não em termos de prédio, mas moralmente sim. Mas você percebe que quando a pregação do Evangelho chegou, se estabeleceu ali uma igreja, a igreja em Corinto. Ou seja, não importa a situação, não importa o momento que uma cidade esteja vivenciando, se ela está moralmente acabada, mas se a pregação do Evangelho chegar, a palavra de Deus chega, transforma lugares, transforma vidas. E nessa manhã fica algo da parte de Deus, tantas coisas boas que nós estamos aprendendo, como o Espírito Santo fala conosco aqui, para dizer a você que ainda não é crente, que não aceitou Jesus como Salvador. Não sei se a sua vida, talvez a sua vida possa estar nessas condições, bem difícil, moralmente difícil. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Jesus salva, Jesus transforma, Jesus modifica, Jesus dá uma nova chance. Então, querido, aceita Jesus como Salvador. Se você não fez esse encontro pessoal com Cristo, aceita Ele como Salvador de sua vida. E meu amado irmão, para você que é crente em Cristo Jesus, lembre-se, seja um homem e uma mulher dependente da graça de Deus. É a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que é suficiente para as nossas vidas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que esse domingo, como já começou, esse domingo será uma bênção para a tua vida e para toda a tua família, em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, a lição da graça de Deus, esse contexto que nós aprendemos de Corinto, no apóstolo Paulo, levando a palavra e aquela igreja, vamos agradecer ao Senhor para que Ele nos conceda da sua graça e continue nos fortalecendo, porque esta graça não é apenas salvadora, esta graça também é fortalecedora. Paulo disse a Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor, agradecer por esta lição maravilhosa e por nossa EBD.
Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto nos concedeste nesta manhã. Queremos pedir a tua graça, o teu favor sobre cada um dos teus filhos que foram alcançados através desta programação. Continua abençoando, Senhor, a cada direção de EBD, corpo docente, corpo discente, a todos quantos foram alcançados, Senhor, por esta programação, ao pastor Ailton, Senhor, o teu filho que tu tens chamado para estar à frente deste trabalho, evangelista Sonivaldo, e a todos que compõem, Senhor, a equipe, para a glória e louvor do teu nome. Continua estendendo as tuas mãos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, infelizmente, estamos concluindo a nossa EBD, mas não fique triste, porque a Rede Brasil preparou uma programação toda especial, pensando em você e em sua família. Agora não esqueça, próxima semana, se Deus nos permitir e Jesus não voltar, estaremos juntos novamente aprendendo mais uma lição neste mesmo horário. Não esqueça, próxima semana, neste mesmo horário, se Deus nos permitir, se Jesus não voltar, estaremos juntos novamente. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.